Meus irmãos, mais uma vez, boa noite, que a paz do Senhor Jesus Cristo continue a alcançar a sua vida. Não sei se você já percebeu que a forma como nós olhamos para as pessoas, para determinadas pessoas e situações, podem revelar o que se passa no nosso coração. Não sei se você já percebeu que essas formas que a gente olha e a gente é olhado, elas moldam quem nós somos e quem o outro é. E é impressionante como que essa maneira de olhar, ela começa a nos orientar no cotidiano. E nesse mês de junho todinho, nós da comunidade Mosaico, da Primeira do Recife, essas igrejas parceiras, a Farol e Veracruz, no Rio Grande do Norte, nós vamos buscar, nas experiências das Escrituras, nas experiências das memórias das Escrituras, olhares que de forma bem didática, bem simples, transformaram a vida das pessoas. Transformaram vidas daquelas pessoas que foram olhadas ou que emitiram olhares. Eu não sei se você já refletiu sobre isso, mas você se lembra de alguma situação que apenas o olhar de alguém lhe corrigiu, lhe acalmou? Você se lembra de alguma situação que alguém olhou para ti e esse olhar penetrou na sua vida e lhe corrigiu, lhe acalmou, lhe orientou? Diziam alguns antigos que o pai deles, alguns amigos meus diziam que quando o pai olhava, ele sabia exatamente o que ele devia fazer. Aconteceu comigo há uns anos atrás uma experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu estava vivendo um momento muito difícil na minha vida, uma experiência muito difícil, terríveis dias, daqueles que você quer só ficar no cantinho, isolado. Eu estava vivendo momentos onde eu vivi traições, jogos de palavras, olhares, gente que eu pensava que estava do meu lado para ser meu amigo, mas essas pessoas iam aos poucos minando a minha vida, minando a minha família, minando a minha experiência com Deus. E um dia eu saí de manhã, eu tenho essa mania de sair pelas manhãs, quando eu estou meio sem saber o que eu vou fazer, eu saio sem direção. E eu saí de manhã para refletir, para pensar, para refletir no que estava acontecendo comigo. E, de repente, eu fui seduzido, eu fui tomado por um olhar. Eu estava passando numa praça bem conhecida da cidade que eu vivia, e lá, aquele olhar lá de longe me sequestrou. Era uma criança de colo, era um bebê. Nossos olhares fitaram um no outro e essa experiência foi uma experiência muito marcante, uma experiência onde eu me encontrei com a beleza, me encontrei com o belo, eu me encontrei com Deus. Ele vinha e eu ia, e o olhar dele tão lindo, tão sorridente, começou a me constranger. Eu comecei a mergulhar naquele olhar e perceber o quanto Deus me amava, o quanto eu estava envolto daquela situação, deixando com que aquela situação me escravizasse. Eu comecei a perceber naquele olhar que os meus pecados precisavam ser perdoados, que as minhas falhas precisavam ser perdoadas, e que Deus estava mandando um grande recado para mim através daquele olhar. Aquele olhar me enxergava de muitas formas. Aquele olhar me falava sem falar. Alguns olhares são diferentes, né? Existem olhares de raiva, existem olhares de ódio, existem olhares preconceituosos, existem olhares constrangedores. Em alguns momentos da nossa vida, nós podemos desapontar pessoas, podemos machucar a gente que amamos,
Até porque nós somos seres humanos e, como seres humanos, estamos aprendendo a viver em sociedade. Todos nós podemos imaginar quando a gente decepciona alguém que, de alguma forma, investiu na nossa vida, de alguma forma esteve conosco, de alguma forma investiu tempo conosco, e a gente vem e decepciona essa pessoa. Desapontar pessoas assim ser olhado no fundo dos olhos por elas nos devasta, nos destrói as muretas de autoimagem que nós construímos durante a vida. Quando a gente vacila com alguém que investiu tempo, dinheiro, vida em nós, e essa pessoa olha no fundo dos nossos olhos e sabe o que nós fizemos, esse olhar nos constrange profundamente, nos traz profundamente vergonha. Esses olhares nos tiram a máscara. Hoje, nós aqui iremos buscar nas histórias e histórias das Escrituras uma figura que você já deve conhecer a vida dela, você já deve ter ouvido histórias e histórias sobre ela, e como um olhar mudou a vida dessa pessoa. Nós estamos falando de Pedro. Pedro originalmente era chamado de filho de Simão. Pedro era chamado de Simão, filho de João, irmão de André. Pedro era casado e a sua esposa viajou com ele várias vezes para as viagens missionárias. Pedro era um homem simples e não foi educado religiosamente para ser um discípulo dos religiosos da sua época, dos rabinos. Nosso amigo era do povão e possuía um sotaque muito forte da região da Galileia. Portanto, ele era considerado como um mestiço, um ignorante, um sem estudo pelos líderes judaicos. Pedro possuía uma postura forte e rapidamente, com essa postura forte, ele se torna líder entre os discípulos. Por ser um discípulo com pensamento e postura forte, por ser um discípulo dedicado ao Senhor, ele começa a liderar os outros discípulos. Pedro é daqueles como nós, que oscila em sua fé entre a certeza e a vulnerabilidade da dúvida, que fala sem pensar, que age pelo coração, que às vezes não mede as consequências de seus atos, mas que se sente profundamente ligado pelo amor de Deus, ligado pelas coisas do Senhor, ligado nas palavras dele. Gente assim como Pedro, gente assim como eu e você, muitas vezes aprende por constrangimento. Não sei você, mas muitas vezes eu aprendo por constrangimento. Pedro estava lá na ceia com o Senhor Jesus. Pedro, quando Jesus começa a confessar e falar que alguém ia o trair, Pedro, na hora, se preocupa. Pedro estava lá no lava-pés. E quando Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, Pedro é o primeiro a impulsivamente falar bobagem. E o Senhor olha e, mais uma vez, com grande paciência e com grande amor, corrige a Pedro. Pedro estava no monte com os amigos de Jesus e Pedro dormiu lá no monte quando Jesus estava em angústia. Pedro quando Jesus é preso no jardim do Getsêmani, Pedro é o primeiro que pega uma faca e corta a orelha de um soldado, e mais uma vez o mestre olha para Pedro e o corrige, dizendo que não é bem assim. Pedro acompanha Jesus em todo o processo da prisão, e nesse acompanhar, Pedro começa a ser questionado se ele é ou não amigo do mestre. E Pedro é perguntado 2 vezes, e ele nega Jesus por 2 vezes. E naquele mesmo instante, Pedro tem um flashback. Abre a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22,
versos 59 a 62. Naquele mesmo momento, Pedro tem um flashback. Olha o que acontece mais ou menos 1 hora depois que ele nega Jesus pela segunda vez. O texto de Lucas diz assim: mais ou menos 1 hora depois, uma outra pessoa insistiu. Você estava mesmo com ele, porque também é galileu. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sei do que é que você está falando. E naquele instante, enquanto ele falava, o galo cantou. Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro. E ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito. Hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Aqui encontramos um olhar que constrange. Aqui encontramos um olhar que constrange a Pedro e o faz chorar amargamente. Ao terceiro canto do galo, Pedro lembra, tem um flashback das palavras de Jesus, palavras de prevenção, palavras de consolo. Pedro começa a lembrar nesse flashback que Deus e que Jesus Cristo já tinha avisado para ele que isso ia acontecer. Ele começa a lembrar de viver com Jesus, de caminhar com Jesus, de ouvir suas palavras, de perceber seus milagres, de contemplar seus milagres. Pedro começa a lembrar que Jesus o amava tanto, que cuidava tanto dele, que naquele momento ele sentiu que tinha decepcionado o mestre. Aquele olhar o toca profundamente no coração. Aquele olhar o toca profundamente na vida. Ele lembrou que Jesus disse no verso 31. Ele disse: Simão, escute bem. Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como um lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que lhe não falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Então Pedro disse a Jesus, ele lembrando de tudo isso: estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Então Jesus afirmou: eu digo a você, Pedro, que você, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Esse olhar de Jesus para Pedro o constrange e o revela que ele era um cara inconstante. Esse olhar de Jesus constrange a Pedro por revelar que ele não compreendeu profundamente a vida, as palavras, o dia a dia, os milagres, o evangelho, a boa notícia. Ele não compreendeu a graça contida nas palavras de Jesus. Ele não compreendeu a graça que continha de estar com Jesus. Ele não conseguiu compreender verdadeiramente quem era aquele que estava ali. Qual é o problema do texto aqui? Pedro se portou como um religioso, que se acha bom o bastante para manter sua relação com Deus. No verso 33 ele diz: eu estou pronto. Marcos registra em 14:29, ele registra o seguinte, ele disse: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo quando todos o abandonarem. Pedro descobre que não consegue se manter firme em suas decisões. Pedro descobre que ele se deixa levar pelo medo, pelas circunstâncias, e esquece da graça. Pedro esquece das palavras do mestre. Ele não consegue conectar suas frustrações ao evangelho, como se fosse um ensinamento descolado da vida cotidiana. É como que se aqueles anos intensos que ele viveu com Jesus fossem apenas anos intensos que ele viveu com Jesus, mas que aquilo não tinha nada a ver com a vida cotidiana, não tinha nada a ver com a vida do dia a dia. E ele bate no peito e ele diz: comigo não, eu consigo.
Comigo não, eu posso. Aqui é comigo, eu estou pronto. O vício da autojustificação, o vício da autopromoção se apropria de Pedro e ele não consegue enxergar que ele não pode. E por isso ele desaponta o mestre. Aquele olhar falava profundamente no coração de Pedro. Aquele olhar mexeu profundamente com as estruturas de Pedro. Santo Agostinho diz que a maior distância que existe no mundo não é a distância local entre Recife e a China, entre Pombal e o Uruguai. A maior distância do mundo é da mente para o coração. O que a mente compreende, o coração não pode apropriar da sua verdade, ela não consegue apropriar da sua verdade. Essa é a maior distância. Pedro sabia, Pedro entendia, Pedro via, mas essas verdades, essas experiências não vinham para a vida cotidiana. Nós somos assim, às vezes a gente sabe, a gente reflete, a gente entende doutrinas profundas. Às vezes a gente sabe, entende, decora livros bíblicos, mas quando a gente precisa de fazer a conexão texto-vida, nós nos embolamos. Quando nós nos desconectamos de Jesus de Nazaré, nos desconectamos de Deus e esquecemos do Evangelho, esquecemos da graça, da boa notícia, o resultado disso tudo, nos tornamos pessoas insensatas, desequilibradas, frias, arrogantes, queremos a aniquilação de quem pensa diferente de nós, nos tornamos orgulhosos e autossuficientes, não conseguimos fazer o exercício da empatia, de nos colocar no lugar do outro, não temos compaixão por ninguém, protegemos com todas as forças a imagem e a autoimagem que nós criamos como impostores para nos defender. Brennan Manning, um cara que eu gostaria de indicar para a igreja, ele tem 2 livros fantásticos, que é para a gente começar. Um chama O Evangelho Maltrapilho e o outro O Impostor que Vive em Mim. Muitas vezes nós criamos e deixamos nascer um religioso impostor dentro de nós. Um religioso impostor julgador. Quando a nossa imagem não está baseada no amor incondicional de Jesus, naturalmente transformamos as pequenas diferenças em superioridade moral, julgamos, rotulamos, rejeitamos, assassinamos o outro dentro de nós e a outra pelo simples fato de nos acharmos prontos, de nos acharmos perfeitos, de nos acharmos superiores, de nos acharmos bons. E aí nós nos tornamos incapazes de perdoar, incapazes de amar aqueles e aquelas que o Senhor Jesus morreu na cruz para reconquistá-los. Nos tornamos pessoas incapazes de acolher e incapazes de devolver com rosas balas e canhões que temos recebidos na vida. Quando nós nos desconectamos de Jesus de Nazaré, nos tornamos pessoas extremamente frias e que não conseguem fazer a síntese texto-vida, a síntese vida-evangelho. E quando nós encontramos com Cristo, quando o olhar dele nos olha no fundo do coração, nos sentimos constrangidos com a nossa arrogância, com a nossa mediocridade. Nós sentimos o gosto amargo da decepção, tal qual Pedro sentiu naquele dia, quando Jesus nos pega na arrogância, quando Jesus nos pega no julgamento do outro, quando Jesus nos pega desapercebido, desatento da graça. Ele nos olha e nós sentimos a mesma coisa que Pedro sentiu. Que somos limitados, pecadores, e que precisamos urgentemente da graça. E qual a atitude de Jesus para com Pedro? Perdão e graça. Só isso.
Pedro fica triste, depressivo. Pedro não consegue ficar mais próximo dos discípulos. Pedro começa a fugir. E depois da ressurreição, Jesus manda um recado, lá em Marcos 16, 7, ele manda um recado para mostrar que ele não desiste de ninguém. E que ele não tinha desistido de Pedro. E ele diz, agora vão e dê esse recado a Pedro. Ele ia entender que Jesus não estava desistindo dele. Manda esse recado a Pedro e aos discípulos. Ele vai adiante de vocês para a Galileia. Jesus vai atrás de Pedro. Valoriza Pedro. Vai atrás dos discípulos. Quando chega numa sala fechada, está todo mundo com medo. Está todo mundo se sentindo estranho. Está todo mundo sem esperança. E Pedro está lá naquele cantinho, se sentindo o pior dos discípulos. E Jesus não fala nada sobre o assunto. Jesus não fala nada sobre o que está acontecendo. Pedro se sente constrangido e foge. O texto diz que a história conta que ele vai fugir, vai para a praia. E o que Jesus faz? Vai atrás de Pedro. Ele não desiste de nós. Ele não desiste de você. Ele não desistiu de Pedro. Ele foi à praia para conversar com Pedro. E lá na praia ele fez um baita de um churrasco. Eles assaram peixe e ficaram conversando. E logo depois da conversa, logo depois do churrasco, João registra o seguinte. João capítulo 21, verso 15 e 19, ele diz assim: quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que os outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu amo o Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse, tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? E Pedro respondeu, sim, o Senhor sabe que eu amo o Senhor. E ele disse outra vez, tome conta das minhas ovelhas. Então Jesus perguntou pela terceira vez, Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste, porque Jesus tinha perguntado 3 vezes, talvez porque ele tinha negado 3 vezes. Pedro ficou triste e respondeu, o Senhor sabe tudo e sabe que eu amo o Senhor. E Jesus o ordenou, tome conta das minhas ovelhas. Tome conta das minhas ovelhas. Então Jesus disse, lá um pouquinho, venha comigo. Jesus revela a Pedro a sua graça, seu amor incondicional, o seu furioso, incondicional amor. Tem uma frase do Philip Yancey que eu quero citar aqui. Philip Yancey diz, não há nada que você possa fazer para que Deus lhe ame mais. Não há nada que você possa fazer para que Deus lhe ame mais. Não há nada que você possa fazer para que Deus lhe ame menos. Repito, não há nada que você possa fazer para que Deus lhe ame menos. Ele simplesmente ama. E naquele momento, depois daquele churrasco, Pedro teve a certeza do perdão. Pedro teve a certeza da graça. Ele teve a certeza de que Jesus tinha feito uma amizade profunda com ele e ele nunca o rejeitaria. Para a gente terminar com coisas bem práticas para o nosso dia a dia, para a gente terminar com coisas bem práticas para a nossa vida. Essa história nos traz alguns apontamentos. O primeiro apontamento, querido, conecte sua frustração ao Evangelho. Aprenda a conectar sua frustração ao Evangelho. Pedro confiava em si e foi desafiado a confiar em Deus. Use o tempo de frustração, use esse tempo de medo, de pandemia, de falta de esperança, para você se conectar ao amor de Deus. Não fique desatento.
Faça a conexão logo, texto vida, entenda as palavras de Jesus, dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Faça a conexão, traga para hoje. Ele não nos rejeita, ele não nos abandona, ele não está longe, ele sabe o que eu estou vivendo. A segunda consideração é que há sempre um caminho de volta para reatar a amizade com Deus. Há sempre um caminho de volta, ele sempre vai atrás, ele sempre nos seduz, ele sempre fala palavras de amor, ele sempre nos chama para a presença dele, ele está em todo lugar nos chamando para ele, sussurrando aos nossos ouvidos que nos ama profundamente. Sussurrando aos nossos ouvidos que não nos abandona, que não nos rejeita. Há sempre um caminho para nos resgatar a amizade, nos restaurar a amizade. Se você se sente hoje como Pedrão, se você se sente hoje como Pedrão, constrangido por seus erros, pelas suas faltas, lembre, ele está aí, te convidando de volta para ser amigo dele. A terceira consideração é que não há constrangimento tão grande que possa te afastar do amor de Deus. Nada nos separa do amor de Deus. Pedro tinha negado Jesus. Jesus viu Pedro negar, e aquele olhar não era um olhar de acusação, aquele olhar não era um olhar de rejeição, aquele olhar naquele pátio lá era um olhar de misericórdia, de amor, e aquele olhar constrangiu a Pedro, não por rejeição do mestre, porque ele percebe, nós percebemos o olhar das pessoas, e ele tinha percebido que Jesus tinha olhado para ele com um olhar de ternura, quando ele rejeitou o mestre. Nada te separa do amor dele. E a quarta e última coisa é que quando ele restaura a nossa amizade com ele, esse restaurar é pleno. Tanto que ele confere responsabilidade a Pedro e diz: apacenta minhas ovelhas. Apacentar ovelhas aqui é fazer discípulo. Irmão, você que está aí se sentindo mal e tal, apacenta as ovelhas, faça discípulos. Alimente os cordeirinhos, alimente as ovelhas, siga em frente, ele caminhará com você. Ele disse para Pedro: venha comigo, caminha ao meu lado, eu sei que você não consegue, eu sei que você não é bom, eu sei que você bateu no peito naquele dia dizendo: eu vou morrer para o Senhor, mas aquilo ali era da boca para fora, quando a coisa apertou você fugiu, eu conheço você, e por isso eu te amo e caminho contigo. Na vida de Pedro, foi uma praia onde o acerto de contas foi feito. Foi numa praia que o amor insistiu em amá-lo. Foi em uma praia que o amor se revelou amor para ele. Talvez hoje, aqui seja a sua praia. Aqui, nos meios virtuais, aqui, nesse lugar, nessa hora. O lugar do acerto, o lugar do encontro, o lugar de receber o perdão e reatar a amizade com Jesus. O olhar de Jesus para Pedro, o olhar de ternura e de amor, confere a Pedro a graça de se reposicionar na vida e se transformar num dos pais da igreja. Que Jesus Cristo nos agracie com graça, perdão e restauração no dia de hoje. E a mesa que nós vamos participar daqui a pouco é símbolo, é sinal concreto que Deus nos ama e que nos deu gotículas, insights desse amor profundo. E que essa experiência de estar com Ele em volta da mesa, você aí na sua casa, em volta da mesa, é experiência concreta do amor dele por você. Que Deus nos abençoe. Que Deus continue nos resgatando em amor. Amém.